Gente, nessa pandemia de coronavírus, né, todos nós temos recebido muitas perguntas de pacientes, de ex-residentes, como a gente está no serviço de referência, e hoje a gente vai conversar com o Dr. Sérgio Zimmermann, que é infectologista, e que esteve essa semana em Brasília, em reunião com o próprio Ministério na terça e na quarta-feira, e que tem algumas coisas importantes para falar para nós médicos e para também a população em geral. Obrigado, Mônica, pelo convite. Vou tentar ser o mais breve e mais sucinto possível. Na verdade, nessa reunião foi uma reunião de especialistas, em torno de 50 especialistas, onde discutiu como é que vai ser o manejo clínico dos pacientes adultos, dos idosos, das gestantes, das crianças e algumas situações do dia a dia, como é que vai se comportar. Na verdade, o que aconteceu na terça e na quarta, a gente trouxe isso até sexta-feira, que são as fases de doença, de como é que iam se comportar as situações, e ontem, na sexta-feira à noite, já mudou tudo. Então, tudo que eu tinha falado num programa de televisão na sexta-feira de manhã, no final da tarde já se mudou. Então, não ia se fechar escolas no primeiro momento, já vai se fechar escolas, vai se criar um processo de fechamento de universidades, proibir já os eventos fechados, por causa do aglomeramento, eventos esportivos, religiosos, por causa da disseminação do vírus. Lembrar que cada paciente pode infectar, pode contaminar aí 2,74 outros casos. Então, cada um positivo, um com doença, pode pegar quase 3 pessoas. Então, isso pode aumentar uma progressão geométrica e a gente ter um aumento na procura dos nossos prontos-socorros e nas nossas unidades básicas de saúde. Então, a gente tem que se ater muito a isso. Fala um pouco pra gente sobre essa questão do transporte público, que você comentou, que eu achei super importante, desse risco, né, de ficar indo e vindo e veicular o vírus dessa forma. Essa é uma preocupação de todo mundo, principalmente no Brasil, São Paulo e Rio, que tem o transporte público como uma eleição no seu dia a dia. Está se sugerindo para as empresas que não podem os funcionários fazer home office, ou seja, trabalho em casa, saírem em horários de pico diferente do habitual, daquele horário das 6, 7 horas da manhã, então fazerem horários alternativos na empresa. Isso é um dos momentos mais importantes. 2 é quando você chega do transporte público para trabalhar, você deve fazer a higienização das mãos, o uso do álcool gel, para você também se resguardar. Via aérea, não? Via aérea... Não, isso não tem uma recomendação estrita. A grande questão é que você deve manter sempre 1 a 2 metros de distância. No serviço público, no transporte público, você não consegue manter. Então, você tentar fugir das pessoas que estão tossindo ou não. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se a população não se ajudar, não tiver consciência, a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos criar aí mais do que uma pandemia no Brasil. Então, eu estou doente, eu estou com sintoma respiratório, tosse, febre, eu não saio de casa, eu não vou trabalhar, eu comunico a minha chefia e vai se tomar uma posição do que se fazer. Evoluiu de modo desfavorável, vai para o hospital, vai tomar um auxílio médico. Não deu certo, vai cair em isolamento domiciliar e depois vai voltar ao convívio dos outros normalmente. E com relação a nós médicos, né? Não existe medicação comprovada com benefício para tratamento desse vírus, né, doutor Sérgio? E a gente pode ter alguns problemas se a gente resolver empiricamente, testar coisas ao longo da evolução de um paciente que vai ficando grave e que a nossa ansiedade muitas vezes nos induz a tentar alguma novidade para tentar melhorar esses pacientes. Então, cuidado, o doutor Sérgio tem uma recomendação. Uma recomendação tanto da Sociedade Brasileira de Infectologia quanto do Ministério da Saúde do Brasil é não administrar os fármacos que tem in vitro para os nossos pacientes nos casos graves. Por exemplo, cloroquina, lopinavir e ritonavir, nitazoxanida e o redensivir, que nós não temos ainda aqui disponível no Brasil, temos nos Estados Unidos. Todas essas drogas têm que ser utilizadas através de protocolo clínico muito bem ensaiado, com placebo, para a gente ter uma segurança. Não façam nenhuma loucura, quem é médico, de tentar usar alguma dessas drogas, porque vocês estão incorrendo numa infração ética importante e você, além de não conseguir ajudar o seu paciente, porque a gente não sabe como é que são essas drogas, o comportamento, você também vai estar se prejudicando. Os trabalhos que foram feitos em Wuhan devem estar prontos
nos próximos 30, 40 dias, nós vamos poder ter um acesso melhor de como se comportou determinada droga com o coronavírus nos pacientes na China. Então, muito obrigada, gente. Então, essas são recomendações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia, que devem ser realmente as nossas orientações, tá? Nós outros não infectologistas aí agradecemos, né, as informações, e somos todos, né, responsáveis pela população e pelos nossos pacientes. Vamos ter cuidado, vamos recomendar aquilo que é recomendação realmente do Ministério, para que a gente passe por essa fase da forma menos complicada possível. Eu queria só finalizar com um detalhe. O que eu falo hoje, amanhã pode ser diferente, que depois de amanhã pode ser diferente. Então esse vídeo está sendo gravado no dia 14 de março de 2020. Obrigada.